Olá, queridos. Estamos retomando aqui os nossos devocionais e hoje eu quero pensar com os irmãos o texto que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que quando a gente olha para esse mundo, o universo, na forma como está, muitas vezes nós não olhamos onde tudo começou, ou seja, o princípio de todas as coisas, porque hoje nós olhamos, já está tudo construído, nós já estamos vivendo num mundo concreto, onde foi sendo construído ao longo dos séculos, do tempo, até chegar onde nós estamos. E para chegar onde nós estamos, teve um princípio de tudo, teve um começo, onde tudo era nada, onde nada existia. E ali onde nada existia, foi que Deus começou a construir o universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E esta palavra criou, no hebraico, é criar do nada. Nada existia. E aos poucos Deus foi construindo, foi colocando esse universo nos seus devidos lugares, para que ele pudesse funcionar em perfeita sintonia, em perfeita harmonia e equilíbrio. Quando nós pensamos no mundo, pensamos no homem que foi colocado neste mundo, porque Deus criou todas as coisas, colocou-os em ordem, e dentro deste mundo, deste universo que Deus criou, Ele colocou um homem. E ali, quando Ele colocou o homem, Ele também deu os limites para que esse homem pudesse viver no mundo em que Ele criou. E olhando para esse homem, nós podemos olhar para a fundamentação da nossa caminhada, da nossa existência nesse mundo, porque Deus colocou os limites. Os limites são o princípio da nossa caminhada no mundo em que Deus criou. Por isso a pergunta que nós queremos responder é: você é uma pessoa de princípio ou é uma pessoa sem princípio? E por que nós precisamos responder essa pergunta? Porque olhando para nós como nós somos hoje, nós não nascemos assim, nós não fomos criados assim como somos hoje. Nós tivemos um crescimento não apenas físico, biológico, mas tivemos um crescimento mental, intelectual, emocional, que foi sendo também construído ao longo do tempo. Mas para chegarmos onde nós estamos, para sermos o que somos hoje, começou no princípio, quando nós nascemos, onde a nossa mente vazia foi sendo completada, foi sendo colocado dentro de nós toda a nossa formação ética, moral, toda a nossa formação como ser humano, para que dentro desses limites em que fomos criados, nós pudéssemos viver. Uma pessoa com princípios é aquela que recebe princípios morais, éticos, íntegros, honestos, para viver nesse mundo em que Deus criou para que pudéssemos viver. Então, pensando se você é uma pessoa de princípio ou não, queremos dizer com isso se você é uma pessoa ética, se você é uma pessoa moral, uma pessoa que tem uma sua integridade moral perfeita, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa fiel aos princípios da palavra de Deus. E pensando nisso, nós não podemos também deixar de olhar para os fundamentos que são colocados diante de nós, que são disponibilizados para nós, para que possamos ser assim formados como pessoas que têm princípios. E a primeira delas que eu quero colocar para os irmãos é a nossa própria família. É ali onde nós nascemos, é ali onde nós temos os primeiros contatos, assim, ali é que nós temos os primeiros ensinamentos. Nós somos
criados dentro de uma cultura familiar. E dependendo dessa cultura familiar que nós recebemos desde quando nós nascemos, é que esses princípios da formação moral, da integridade, da honestidade, eles vão sendo ali acrescentadas à nossa vida. Como é a cultura da família que você veio? É uma cultura liberal, uma cultura permissiva, é uma cultura que mesmo tendo padrões ou do conhecimento da palavra de Deus, mas permite a liberdade para que as pessoas possam fazer aquilo que querem, que permite viver em vícios, em prostituição, em péssimas amizades, sem uma orientação da palavra de Deus. Como é a cultura da sua família? Como é que ela foi ali? Como é que você foi crescendo e ao longo desse tempo as coisas foram sendo normalizadas ou normatizadas segundo esses fundamentos da cultura familiar foram sendo acrescentados à sua vida. Então, o primeiro passo é a gente fazer uma reflexão sobre a cultura familiar. E quando refletimos sobre a cultura familiar, nós temos que comparar essa cultura familiar com aquilo que Deus coloca como princípio ou como limites da nossa vida para que possamos andar no mundo que Ele criou. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é a própria palavra de Deus. Fomos criados como pessoas aversas a essa palavra, fomos criados como pessoas que conhecem a palavra, mas que não vivem essa palavra. Como é que você foi, ao longo da sua vida, você foi sendo ali educada, se você foi sendo educada para que você pudesse viver e exercer uma vida debaixo da palavra de Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo dos princípios morais e éticos contidos na palavra de Deus. Então esse é um outro aspecto que nós precisamos pensar da nossa vida. O primeiro é a cultura familiar, o que aprendemos no meio, no seio da nossa família, que nós vamos levar para o restante da nossa existência. O segundo é a palavra de Deus, que norteia, que dá os limites para que nós possamos não apenas viver bem no meio em que nós vivemos, na sociedade que vivemos, mas também viver bem com o Senhor, com Deus, o nosso Criador, o nosso benfeitor, aquele que nos orienta e nos conduz para que possamos ter assim a vida eterna. E por último eu quero colocar as amizades, aquelas pessoas que nós vamos nos relacionando ao longo do tempo da nossa existência e que têm grande influência na nossa vida. A nossa relação de afetividade com os nossos amigos fazem com que nós venhamos a acomodar e a incorporar na nossa caminhada alguns princípios que os nossos amigos ou os nossos relacionamentos trazem consigo, advindos também de culturas familiares diversos ou diferenciados do nosso. E nós vamos incorporando e, portanto, formatando aí alguns conceitos, alguns valores morais para a nossa vida. O que nós queremos, irmãos, que vocês reflitam, né? Assim como o mundo que está hoje, ele teve um princípio com Deus, onde ele foi estruturando cada coisa de uma forma planejada e organizada, e ali colocando cada coisa no seu lugar, para que nós pudéssemos ter uma vida de paz, de harmonia, uns com os outros, com o meio que nós vivemos e com o próprio Deus. Nós também precisamos repensar, não apenas aquelas pessoas que dependem de nós, que estão sendo criadas e discipuladas por nós, mas também de onde nós vivemos e como nós fomos formatados ao longo da nossa vida e da nossa existência. Princípio são conceitos morais. Se você é uma pessoa que tem princípio, é uma pessoa que segue os limites que Deus colocou
para que nós pudéssemos viver nesse mundo que Ele criou. Portanto, busque o Senhor, busque a Deus, busque conhecer a Sua palavra e, acima de tudo, viva em obediência à palavra de Deus, porque fora dela não há vida, e só há vida e vida em abundância para aqueles que limitam a sua caminhada pelos limites ali colocados pelo Senhor. Você é uma pessoa de princípio ou não? Se é, então se curve diante do Senhor e tenha Ele realmente como o Senhor da sua vida. Seja um servo obediente, humilde e, acima de tudo, um discípulo maduro na fé cristã, onde possa discipular também outras pessoas, começando no seu lar, na sua casa e na sua família. Que Deus nos abençoe a todos.